Olá, eu resolvi gravar esse vídeo porque há muitas pessoas perguntando como que fica a questão da compra de banco de dados pessoais, tendo em vista as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. E eu tenho visto diversos profissionais alertando para o fato de que não é proibido, mas que a empresa adquirente dos dados não está liberada, dispensada de cumprir as disposições da lei. E então ela precisa indicar finalidades específicas para o uso daqueles dados e eles precisam ser realmente necessários para atingir aquelas finalidades. É verdade, mas uma verdade parcial. O advogado precisa compreender o que eu chamo de inteligência da LGPD. A empresa adquirente do banco de dados, ela tem sim que indicar finalidades específicas, mas não só específicas. As finalidades têm que ser também legítimas. Elas têm que guardar uma relação de pertinência com o seu negócio. Ela não pode simplesmente montar um banco de dados, apontar finalidades específicas de uso daqueles dados que não tenham relação com a sua atividade econômica, sob pena de ferir os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade. O Privacy by Design é um macroprincípio, ele é um arcabouço axiológico normativo, dentro do qual é estruturado todo o regime jurídico da proteção de dados pessoais. E ele se materializa em diversas disposições da lei, dentre elas os princípios da prevenção, da transparência e do livre acesso. A lei visa resguardar o direito de titular ter o controle dos seus dados, porque quando se dá o tratamento de dados pessoais de um indivíduo por terceiros, o titular perde o controle sobre as informações que lhe dizem respeito. Então, a lei visa resguardar esse direito. Ela assegura textualmente a cada pessoa a titularidade dos seus dados. E o cumprimento das suas disposições visa a preservar a titularidade, o controle do titular sobre os seus dados. Esses princípios, eles se articulam com o macroprincípio, que é não só do regime de proteção de dados, mas também um princípio geral do direito, que é o princípio da boa-fé. A boa-fé tem na lealdade um dos seus sustentáculos, e a lealdade se assenta em dois elementos: a previsibilidade da conduta e a sua correção. Nesse caso, como os dados não são coletados, obtidos diretamente do titular, quem deposita a confiança no agente de tratamento de dados que está adquirindo esses dados não é o próprio titular, mas é a própria lei. O regime jurídico instituído pela LGPD, ao se assentar no compliance e no accountability, ele se assenta numa confiança depositada pela lei no agente de tratamento de dados pessoais. E é por isso que ele é dotado de liberdade para definir os elementos principais do tratamento de dados pessoais que ele vai realizar, mas juntamente com essa liberdade, ele tem uma carga muito grande de responsabilidade e de prestação de contas. Então, a lealdade decorrente da boa-fé, como macroprincípio do regime jurídico de proteção de dados pessoais, ela significa previsibilidade da conduta do agente de tratamento de dados pessoais e a possibilidade da crença de que ele vai agir da forma mais correta. Então, quando essa empresa adquirir o banco de dados, ela vai ter que proceder à informação do titular de que ela tem esses dados. As disposições do artigo 9º da lei visam justamente situações como essa. Ele decorre de uma previsão normativa constante aqui do Regulamento Europeu de Proteção de Dados com relação às informações que devem ser prestadas pelo responsável pelo tratamento de dados ao titular quando os dados não são coletados na presença diretamente junto a esse titular de dados. Então, nos termos do artigo 9º, essa empresa que adquire o banco de dados, ela tem que informar a finalidade específica para a qual ela tem aqueles dados, a forma e a duração do tratamento de dados. Ele precisa se identificar como o controlador, como o agente responsável pelo tratamento daqueles dados e apresentar um canal de contato seu. Precisa informar se haverá compartilhamento destes dados com terceiros, para qual finalidade e qual a responsabilidade dos diversos agentes de tratamento, eventualmente participantes aí dessa atividade de tratamento destes dados, além de informar os direitos constantes do artigo 18. Então, nos incisos do artigo 9º, não consta expressamente que essa empresa adquirente dos dados vai ter que informar a origem, onde ela obteve os dados do titular. Mas, além disso ser uma decorrência lógica muito óbvia, muito clara,
do próprio princípio da boa-fé, da lealdade, da transparência, do livre acesso. O próprio artigo 9º no CAPT, ele deixa claro que as hipóteses não se esgotam nos incisos deste artigo. Então, quando o controlador entrar em contato com o titular para informá-lo do tratamento de dados, ele pode solicitar o seu consentimento para realizar o tratamento daqueles dados. Ou ele pode também estar realizando aquele tratamento de dados com outra base legal. Ele sempre vai ter que registrar, além da finalidade legítima e específica, a base legal para o tratamento daqueles dados. Quando a empresa que detém os dados originalmente repassa esses dados para a empresa adquirente, ela realiza a operação de tratamento de dados na modalidade compartilhamento ou transmissão dos dados. Quando a empresa adquirente recebe esses dados, ela realiza o tratamento de dados na modalidade acesso. As duas operações têm que estar resguardadas dentro das disposições da LGPD. No que diz respeito ao tratamento representado pelo acesso aos dados adquiridos, essa empresa precisa apontar a finalidade legítima, específica e a base legal. E a base legal pode ser outra que não seja o consentimento. Tudo bem. Mas no que diz respeito à operação de tratamento de dados representada pela transmissão dos dados a ela ou o compartilhamento dos dados com ela, é também exigida a conformidade com a LGPD. Então, a empresa que faz essa transferência ou esse compartilhamento de dados, ela tem que ter uma base legal para realizar essa transferência ou esse compartilhamento. Ela tem que ter ou o consentimento do titular ou alguma outra base legal que autorize ela permitir esse acesso ao banco de dados por parte de uma outra empresa. E aí você pode pensar assim, mas isso diz respeito à empresa que está vendendo ou cedendo os dados. Não diz respeito à empresa que está adquirindo os dados. Entra aqui mais uma vez o que eu chamo de compreender a inteligência da LGPD. Dentro do capítulo da segurança e do sigilo dos dados, quando a lei dispõe sobre a obrigação do controlador de adotar medidas técnicas e administrativas para assegurar a proteção dos dados contra acessos não autorizados, acidentais ou ilícitos, em seguida, ela dispõe que todos os agentes de tratamento ou qualquer pessoa que intervenha em alguma fase do tratamento de dados tem o dever, tem a obrigação de garantir a segurança daquelas informações. Ou seja, a empresa adquirente precisa se assegurar de que a empresa que está transmitindo para ela o banco de dados tem essa autorização legal para fazer. Tem alguma base legal que autoriza o compartilhamento ou a acessão ou a transmissão desses dados para ela, sob pena dela ser corresponsável nesse ato de violação da lei. É um ato de violação da própria segurança das informações. A empresa que transmite os dados, ela promove um acesso não autorizado aos dados por essa empresa que está adquirindo os dados. Se a empresa que transmite os dados não tem autorização legal para fazer essa transferência, a empresa adquirente participa, é corresponsável dessa violação da segurança dos dados. Ainda que ela obtenha o consentimento do titular para o tratamento desses dados, esse consentimento ele é posterior ao acesso aos dados. Ele não legitima a transferência ilegal dos dados da empresa anterior para a empresa atual. Isso pode implicar em algum nível de participação na responsabilidade da empresa adquirente, tanto a nível administrativo perante a ANPD, quanto em eventual dano ao titular dos dados. Situação diferente é se a empresa adquirente dos dados ela tem uma outra base legal para efetuar o tratamento desses dados. Porque aí a autorização legal é prévia, é anterior à aquisição dos dados. Caso contrário, se ela vai pedir autorização, se ela vai pedir o consentimento titular a posteriori, é importante que a empresa que faz a transferência para ela tenha autorização legal para fazer esse compartilhamento de dados. Caso contrário, há um risco de corresponsabilidade na violação por parte da empresa que fez a transferência dos dados.
O ato de violação da lei por parte da empresa que transfere os dados só é possível pela participação dessa empresa que recebe os dados, mesmo havendo um posterior ato de consentimento por parte do titular. O titular consente que essa empresa nova tenha e faça tratamento dos seus dados. Por alguma razão, ele vai confiar nessa empresa e vai consentir no tratamento dos dados por parte dela. Mas não significa que ele tenha autorizado a empresa anterior a fazer o compartilhamento. Reconhecer que a autorização posterior dada pelo titular legitima a transferência feita de uma empresa a outra, sem o consentimento, sem autorização do titular, sem nenhuma base legal, é passar um cheque em branco para a empresa que detém os dados originalmente. É permitir a instalação de uma situação que retira completamente do titular dos dados o controle sobre as suas informações. É reconhecer que a empresa pode transferir os dados para terceiros e esse terceiro depois vai obter a autorização do titular, ou seja, esse terceiro pode ou não obter. É reconhecer a possibilidade de uma situação que pode ensejar fraude e dano ao titular. Isso vai contra todo o fundamento da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é possível adquirir bancos de dados de terceiros? É possível, mas também é exigido que se cumpram todas as disposições da lei, que não se resumem em indicar uma finalidade específica, registrar a necessidade dos dados para atender aquela finalidade e apontar alguma base legal. O escopo da lei é garantir ao titular a possibilidade de controlar o uso que é feito das suas informações. Não tratei do tema de forma breve, ele permite maiores desdobramentos, que eu posso fazer até numa outra oportunidade. A intenção foi jogar um pouco de luz na questão, porque eu tenho recebido algumas indagações e visto alguns comentários por aí nas redes sociais. Então, eu sou Cristiane Heider, sou advogada, mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutoranda nessa mesma faculdade em proteção de dados pessoais, consultora em proteção de dados pessoais. Se você achou que esse conteúdo foi útil, deixa aqui sua curtida, compartilhe com pessoas que você acha que possam se interessar por esse tema, me ajude a difundir esse conteúdo. Se você ainda não me segue, fica aqui o convite para que você me acompanhe, para que eu possa compartilhar com você conteúdos relevantes como esse, que decorrem de estudos e pesquisas que eu faço aqui na União Europeia. Até mais, nós nos vemos no próximo vídeo.